Milhões de pessoas no mundo querem o socialismo, mas não querem ter de enfrentar a tragédia da guerra civil para consegui-lo. Essas palavras de Allende marcam o início de análise sobre a história de lutas no Chile. Como diz Peter Wynne, esta jornada heróica, mais frustrada, alerta para as dificuldades e complexidades com que se defronta a concretização conjunta dos ideais clássicos da liberdade e da justiça social igualitária. Bom, gente, eu sou o Marcos Morcego, estamos aqui para mais um episódio dessa grande temporada sobre os países da América Latina e dessa vez trazendo aqui o Chile, principalmente a partir do livro do Peter Wynne. A gente já vai falar sobre ele, mas eu queria agradecer aí a presença geral, lembrar vocês de compartilharem, comentarem o episódio, mandarem para as pessoas aí das redes. E também acompanharem os outros projetos, né, como por exemplo as nossas redes sociais, @morcego_, Marcos_, o nosso canal no YouTube, onde a gente faz as lives de leitura e discussão, lives da Caverna do Morcego, e é claro, lembrar vocês que a gente tem desconto de livros lá na Autonomia Literária, entrou no site deles, #morcego na Autonomia te garante 20% de desconto. Queria dar um salve e agradecer geral que já apoia, as editoras que mandam livros, e lembrar vocês aí que para fortalecer o corre, apoia.se/cavernamorcego é o site do nosso apoio coletivo, ou pelo Pix Podcast morcego@gmail.com. Lembrando, a gente vai deixar então o texto publicado no nosso Drive, para quem quiser ter acesso às referências que a gente utiliza, e também vai ter o resto das explicações aí na descrição, tá bom? Então, bora lá pro episódio. Peter Wynne esteve em 1972 no Chile, por isso começaremos seguindo seu livro. Publicado pela editora Unesp, chamado de A Revolução Chilena, e de coleção mega importante, que é a coleção que a gente vem trazendo, Revoluções do Século XX, com direção da Emília Viotti da Costa. Nesse ano, observou índios Mapuche protestando diante do Palácio Presidencial, exigindo a devolução de terras tomadas de seus ancestrais. E, durante os anos seguintes, visitou uma fábrica e um banco que haviam sido tomados de seus proprietários e eram agora co-administrados pelos funcionários, além de uma mina de cobre nacionalizada e uma fazenda que fora expropriada. Também uma favela que havia se transformado em uma comunidade organizada, com sua própria escola, seu próprio posto de saúde, tribunal e prefeitura, chamada inclusive de Nueva La Habana, Nova Havana, em tributo à Revolução Cubana que inspirava seus fundadores. Buscando um caminho democrático rumo ao socialismo, esse era o governo de Allende, que se diferenciava do de Fidel Castro em Cuba, realizado com liberdade de expressão e de imprensa e eleições multipartidárias, regulares e competitivas. Na verdade, a oposição controlava o Congresso, o judiciário e a maioria da imprensa e dos meios de comunicação de massa. Apesar disso, havia sido possível nacionalizar riquezas básicas, como é o caso das minas, além de quase todos os bancos, com a ajuda de uma revolução que partiu dos trabalhadores, dos camponeses e dos moradores das favelas, cujas ações diretas haviam transformado a toma, ou ocupação, na marca registrada da Revolução Chilena. O governo do povo, de Allende, conseguiu o controle de muitas das maiores produtoras e distribuidoras do país e realizou a mais rápida e extensa reforma agrária da história sem uma revolução violenta. Ou seja, um grande marco. Além disso, o governo da Unidade Popular liderou uma importante redistribuição da renda nacional, redirecionando durante o primeiro ano de sua gestão 10% do capital para o trabalho. Neste momento, trabalhadores e camponeses administravam seus locais de trabalho, moradores da periferia dirigiam seus bairros populares, povos indígenas desafiavam décadas de discriminação e opressão. Os grupos de baixo eram jogados em meio a um turbilhão revolucionário, como se fosse uma tarefa histórica. Peter Wynne se propôs a entender o processo que acontecia, no momento em que vários nomes importantes para a política estavam lá, tendo em vista as ditaduras que aconteciam ao redor da América Latina, como o José Terra, político tucano, que havia sido o último presidente da União Nacional dos Estudantes antes da ditadura, né? Então presidente da UNE, e também Fernando Henrique Cardoso, Teotônio dos Santos e André Gander Frank, esses dois últimos da teoria da dependência, tá? E havia os céticos da experiência, como o próprio Fidel Castro, que mesmo assim foi em 71, por convite de Allende, ajudar a consolidar o regime. Como se tratava de um processo revolucionário único, poderia se tornar um novo modelo revolucionário, com forte apelo às sociedades de sólidas tradições democráticas, que, por conta disso, poderiam hesitar em abraçar uma revolução violenta como a de Cuba. Então, entendendo que a sociedade às vezes nem sempre abraça a revolução violenta, a experiência chilena com Salvador Allende abre uma nova possibilidade histórica.
A frase que abre o episódio foi dita em uma entrevista direta ao nosso autor por Salvador Allende. Marx havia especulado que nos países com tradições democráticas avançadas seria possível atingir o socialismo de maneira pacífica, mas nenhum país havia até então conseguido essa façanha. A ambição de Allende era ser o primeiro governante da história a conduzir seu povo ao socialismo por meio de uma via democrática. Óbvio que os setores com capital e a classe média tentaram desestabilizar a economia, criar um caos social, inclusive com um grande apoio, como a gente vai ver, dos setores do capital internacional. Embora a elite não necessitasse de lições sobre como defender seus próprios interesses, nos bastidores dos Estados Unidos a estavam apoiando por meio de uma guerra velada contra Allende, planejada para bloquear sua revolução democrática. Procurava-se desestabilizar a economia do país e o governo, preparando o campo para um golpe do Congresso ou também dos militares. Com a mobilização de trabalhadores e camponeses, estudantes e moradores de bairros populares, a Unidade Popular conseguiu não só conter a greve empresarial decretada em oposição ao governo Allende em outubro de 72, como também aumentar inesperadamente sua representação no Congresso na eleição que se seguiu em março de 73, pondo um fim no plano da oposição de questionar a confiabilidade de Allende. Este movimento, entretanto, levou empresários e políticos a se refugiarem em uma saída pelo golpe militar. Assim, em 11 de setembro de 73, um golpe militar liderado pelo comandante do exército, o general Augusto Pinochet, conduziu a um fim violento a pacífica Revolução do Chile. Uma ditadura com mais de 40 mil mortos confirmados e uma especulação de mais de 100 mil, além das torturas e de mais de 200 mil chilenos exilados. O aprendizado da articulação imperialista ficou marcado. Afinal, os golpes militares, o terror do Estado e os regimes autoritários eram um antídoto para a mobilização popular. Então, em 78, a maioria dos países latino-americanos passavam por alguma ditadura. Em sua esteira, Fidel Castro concluiu que a América Latina não estava ainda madura para a revolução e transferiu suas esperanças revolucionárias em intervenção cubana para a África. O Chile de Pinochet, assim como o de Allende, continuaria sendo um líder regional e um modelo para outros países, mas agora como um líder de terrorismo do Estado e um modelo de repressão social. O regime de Pinochet iniciou e coordenou a Operação Condor, uma rede de terror de Estado que uniu os regimes militares direitistas do Cone Sul, Chile, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Sua inteligência militar e a polícia política de uma guerra velada contra os esquerdistas em qualquer um dos países da região. Além disso, se tornaria um exemplo de contra-revolução com privatizações atrás de privatizações. Além da reunião dos chamados Chicago Boys, com a presença, por exemplo, do ex-ministro da Economia do governo Bolsonaro, Paulo Guedes. Eram os tecnocratas que pensavam em uma revolução capitalista neoliberal que transformou o mercado no regulador tanto da economia como também da sociedade. O que vemos é que o mercado precisa, evidentemente, de um Estado fraco como instância de decisão e formulação de política, mas forte como organismo gestor da população e dispositivo de controle social. Rafael Valim complementa essa frase de Laimert, dizendo que a ruptura de laços entre representantes e representados deve ser acompanhada do incremento da violência estatal e do esgarçamento, aberto ou dissimulado, do tecido constitucional. Em última análise, o estado de exceção é uma exigência do atual modelo constitucional. Do atual modelo de dominação neoliberal, É o meio pelo qual se neutraliza a prática democrática e se reconfiguram, de modo silencioso, os regimes políticos em escala universal. Apesar do laboratório na ditadura, chileno, pinochetista, ter dado a linha do que seria a nível global essa nova fase de dominação / exploração, a memória de Allende segue viva. Essa breve apresentação é só uma breve entrada no terreno conflituoso e de difícil análise que entraremos para entender mais uma experiência latino-americana, que deve ser não só referência crítica, mas um ponto para pensarmos na esquerda revolucionária nos dias de hoje. A Terra e o Fim do Mundo é o nome do primeiro capítulo, que se refere à tradução de Chile em uma de suas línguas indígenas. Terra no fim do mundo. Um país relativamente isolado pela sua disposição geográfica. Ao norte é separado do Peru pelo deserto mais árido do continente. A leste é separado da Argentina e da Bolívia pelas mais altas montanhas do hemisfério. Tem uma área próxima da França, além de que as hidrovias mais importantes no interior do país são os lagos, e não rios. Suas terras mais férteis são os vales montanhosos, não as baixadas fluviais. Suas florestas são temperadas, não tropicais. Sua região mais meridional é frígida e não semitropical. Mais um dos países que passou pela invasão colonial. A invasão, que começa no Peru, tem suas colônias nos vales férteis do Chile central. No sul, a resistência dos indígenas transformou o rio Biobío em uma zona de guerra, onde os Mapuche, os mais numerosos do povo indígena do Chile, detinham o avanço dos europeus no limite da floresta temperada. Entretanto, só no final do século XIX, um Chile independente tomaria posse do Pampa, desmatando as árvores do Grande Norte, travando a Guerra do Pacífico.
entre 1879 e 1883 para se apoderar dos recém-descobertos e valiosos desertos de nitrato do Peru e da Bolívia, momento em que os Mapuche passam por uma grande derrota nas mãos do exército chileno, mas também assistiu à colonização de suas florestas e campinas dos Alpes por parte dos imigrantes trazidos do sul da Alemanha com esse propósito. Mais um país que se forma com bala e sangue, um avanço violento à custa de vidas indígenas. Mas não passou por um processo de entrada de escravos africanos, por exemplo, apesar de entrarem italianos, judeus, alemães e alguns outros grupos. Seu maior grupo indígena, o povo que agora conhecemos como Mapuche, um povo guerreiro com um sistema político descentralizado e uma cultura material modesta, resistiu com sucesso durante 3 séculos à conquista pelos espanhóis. Ainda que boa parte em contexto urbano, mais de 1 milhão de uma população de 15 milhões de pessoas reclamam ancestralidade Mapuche. De acordo com o autor, alguns grupos Aymara, que viviam próximo da região de contato com a Bolívia, além de outros, são considerados extintos pela política de massacre. E como não podia faltar, já que falamos de América Latina, a elite se orgulha de uma suposta ancestralidade europeia, reforçando o racismo que tem um caráter de classe. As elites consideravam a maioria dos habitantes do país rotos, ou arruinados da sociedade chilena, que nunca conseguiriam melhorar de vida e que precisavam ser coagidos pelo controle social e contribuir com sua mão de obra não especializada para o progresso da nação. E entenda-se aqui, para a riqueza da elite. Mas é interessante pensar que o povo Mapuche resistiu e não se deixou dominar. Lá também, por não terem sido identificadas as riquezas encontradas no Peru e na Bolívia, passou a ter sua economia baseada em agricultura, depois na criação de gado. Além de, por esse motivo, haver uma política para o não pagamento de impostos, conseguindo assim aquele sistema de imigração, né? A pessoa vem de fora e não paga. Apesar disso, os donos das propriedades rurais eram donos e também juízes. Construíam suas residências urbanas em cidades como Santiago, que de simples aldeia em 1700 passou a próspera capital provincial um século mais tarde, com uma arquitetura neoclássica, uma casa da moeda e também uma nova catedral. Formava-se uma elite aristocrática que se baseava na Roma republicana, baseando sua independência em 1811, mas sofrendo uma reconquista pelos espanhóis do Peru 3 anos mais tarde. Finalmente, a independência do Chile se concretizou em 1817, com a ajuda do poderoso exército argentino de José de San Martín, cuja travessia épica da Cordilheira dos Andes é celebrada pelos dois países. O companheiro de batalha chileno de San Martín foi Bernardo O'Higgins, filho ilegítimo de um dos últimos governantes espanhóis do país, que acreditava que seu papel era trazer o bem aos chilenos pela força, governando até 1822. O restante da década assistiu a experiência fracassada do federalismo, sob a tutela de governos liberais anticlericais, que foram finalmente derrotados pelos conservadores. Agora nas mãos de Diego Portales, mas isso já em 1830. O remédio para a nação seria a força, que foi o cenário assistido em qualquer reivindicação dos mais pobres. Qualquer questionamento era respondido violentamente. A Constituição conservadora de 1883 estabeleceu uma república autocrática em que administradores poderosos governavam um Estado centralizado, com eleições manipuladas e a repressão de seus oponentes. Obviamente, o Portales, aquele de 1830, foi a inspiração, 140 anos depois, para Augusto Pinochet. Então, nessa parte do século XIX havia tanto a exportação do metal, que sustentava a economia, tendo Valparaíso como principal porto da costa do Pacífico na América do Sul, mas também a exportação do trigo e da farinha, que sustentava a América do Norte e também a Austrália, e chegando ali na Europa. Após a Guerra do Pacífico, o poder britânico começou o investimento em capital e tecnologia, fazendo assim que a venda do nitrato passe por um boom, que enriqueceu as companhias britânicas e também a elite do país, mas a um alto custo social para seus trabalhadores, que trabalhavam do nascer ao pôr do sol, em condições ultrajantes. Eram pagos com fichas só resgatáveis nas lojas das companhias para as quais trabalhavam e sujeitos a castigos corporais em seu próprio país por administradores britânicos. Começam, então, históricos movimentos grevistas, principalmente por parte dos mineiros. Mas a repressão também tinha seu papel. Em Iquique, na escola de Santa Maria, cerca de 1.000 mineiros grevistas, suas esposas e filhas, foram massacrados em 1907, quando as companhias britânicas pediram ajuda ao Estado chileno. Também ocorreram disputas internas na elite, com alguns mais nacionalistas, e aí em 1891 acontece uma guerra civil. Balmaceda perde tanto no Congresso quanto a batalha e se suicida, sendo ele uma das referências para Salvador Allende. Gente, o próprio livro, ele passa por esse caminho de idas e vindas, tá? E por isso a gente vai trabalhar assim. Então é claro, quem quiser focar mais, ou abre o texto, ou vai anotando as datas e os acontecimentos. Com os lucros do nitrato, as forças armadas se fortalecem. O Estado se moderniza e expande. E a elite também passa por uma transformação. Nas cidades ergueram verdadeiros palácios que exibiam seu status elevado.
enquanto os trabalhadores viviam em escálidas, favelas urbanas, conventídios ou em barracos suburbanos, os ranchos. Reconfiguravam as cidades de acordo com os últimos projetos europeus, construíram teatros e prédios governamentais que atestavam seus cosmopolitismo e refinamento, como a transformação de espaços públicos em parques e monumentos que enfatizavam as aspirações da elite do Chile, pondo uma face de virtude cívica na transformação privada de sua cultura material, status social e também autoimagem. Mas os setores subalternos, mineiros, indígenas, trabalhadores urbanos e empregadas domésticas observavam que seu trabalho árduo ajudava a construir esse novo Chile, enquanto ficavam subtraídos dos lucros e recompensas. Os problemas sociais da pobreza e da marginalidade ameaçavam conduzir ao levante social e a transformar-se em questões políticas. Apesar da demora, é o que 1970 representa, que foi o que vimos no começo do episódio e é para onde caminharemos enquanto exploramos esse livro e a história chilena. Existe alguma outra história do Chile? Não é do lado da conquista, mas aquela história com Lautaro, o líder Mapuche, que se tornou cavalariço no estábulo de Valdívia para aprender os métodos de guerra espanhóis e como derrotar sua cavalaria. Ao derrotar o exército espanhol, derramou ouro derretido na garganta do comandante espanhol, ao passo que disse: "Eis o ouro pelo qual você matou." Talvez seja apenas uma lenda, mas essa outra história persiste, pois durante mais de 3 séculos os Mapuche conseguiram se defender dos colonizadores, e com o passar do tempo foram se fortalecendo. Rebeldes com causa, já em 1872 os Mapuche eram suficientemente fortes e ousados para invadir Buenos Aires, embora a próxima década viesse a testemunhar sua derrota pelas mãos de soldados chilenos e argentinos equipados com armamentos modernos. Além disso, tinham os mestiços de Manuel Rodrigues, que durante a época da independência eram guerrilheiros, mobilizando os de baixo, mas sendo incapazes de competir com o padrão elitista de um Bernardo O'Higgins. Com a independência concluída, serão grupos urbanos em aliança com errantes rurais que irão carregar essa tarefa em diversos períodos de instabilidade e por muitos levantes. O elemento rural era a cria da força de mineiros que haviam lutado anos antes. Como consequência, era nessas minas de nitrato que o trabalho e o capital se enfrentavam diariamente, de forma mais visível em 1890. E foi nessas mesmas minas que teve início um poderoso movimento por parte da força e trabalho regional. Durante as últimas décadas do século XIX, a rebelião dos mineiros de nitrato do norte, que eram tão individualistas quanto solidários, tornou-se mais concentrada, mais confrontadora, mais política, mais disseminada e também mais organizada. Rebeliões que duram de 1890 até 1907. Nas vésperas da eleição de Allende, uma canção em homenagem a esses mineiros era cantada relembrando o massacre de 1907, levantando o espectro de uma repressão similar nessa era de organização e militância popular, caso o povo não se mantivesse unido e vigilante. Não à toa, o que vemos após Allende é uma das mais brutais ditaduras e uma das mais brutais repressões. A década de 60, 1860, também assistiu às primeiras grandes greves, iniciada principalmente por artesãos, se unindo à mobilização indígena e também dos mineiros. A Guerra do Pacífico, que é provocada pelo Chile, em 1878, buscava resolver essas questões sociais. A greve geral de 1890, que teve início nas minas de nitrato do norte, mas cujo epicentro fundamental foi o porto chileno de Valparaíso, foi um grande marco da divisão entre uma era em que o movimento popular era liderado por artesãos e trabalhadores especializados, e sua organização característica era a mutual, e outra em que os trabalhadores braçais eram a vanguarda do movimento, e os sindicais, ou mancomunales, regionais, eram suas organizações preferidas. As ideologias também mudaram durante as décadas seguintes, de um liberalismo popular para a democracia social, o socialismo, o anarquismo e o comunismo. O mesmo acontecendo com as políticas dos movimentos trabalhistas. A organização de artesãos acompanhou bem esse movimento. Primeiro com os liberais nas guerras civis da década de 1850, depois com o Partido Radical Secular, 1863, cuja base da classe trabalhadora se dividiu e se uniu ao novo partido, que é o Partido Democrático, em 1887. Este que caminhava para um partido mais democrático social. Ainda os votos eram só de 5% da população, com muita dificuldade de inserção política, e pessoas de baixa renda que votavam, geralmente era por causa de políticas populistas. Na virada do século XX, Luiz Emílio Recabarren, um tipógrafo chileno e jornalista, se tornou o líder da ala socialista deste último partido. Unindo o movimento político com o social, foi o chamado Lenin chileno. Em 1903, muda para o norte e dirige um sindicato mancomunal. Então é eleito como deputado de 1905, mas a elite faz o possível para que ele não possa dirigir o cargo, passando boa parte dos próximos anos preso. Em 1912, em companhia com outros líderes da ala socialista do Partido Democrático, muitos deles, líderes operários de diferentes partes do país, fundam o Partido Obreiro Socialista, POS, um partido popular e socialista, mas que 10 anos depois mudaria de nome para Partido Comunista de Chile, PCCH,
cujas raízes anteriores à Revolução Russa, com base em liderança na classe trabalhadora chilena, proporcionaram-lhe uma legitimidade com frequências ausentes nos partidos comunistas de qualquer outro país da América Latina. A Gran Federación Obrera, da qual Luiz havia assumido o controle durante a Primeira Guerra Mundial, agora em 1917 teria seu nome alterado para a Federación Obrera del Chile, FOCH. Era uma reunião entre o Partido Obreiro Socialista, o Democrático e anarco-sindicalistas. Em 1920, a FOCH tenta se tornar a Internacional Obreira Comunista. Durante a década de 20, a FOCH continuou sendo a única confederação trabalhadora nacional. Sua capacidade era incrível, conseguindo mobilizar 200 mil pessoas em uma cidade de meio milhão, 500 mil. Geralmente por descontentamentos como desemprego e alto preço. Era uma situação feita sob medida para Arturo Alessandrini, o leão de Tarapacá, um empresário mineiro norte do país que se candidatava a presidente com o ambíguo slogan Alessandrini ou a Revolução, sugerindo que seu programa de reforma vindo de cima era a única maneira de evitar uma revolução vinda de baixo. Alessandrini introduziu a política de massa no Chile como um candidato de uma aliança liberal que incluía democratas e radicais, bem como liberais com ideais reformistas. Conseguiria ser eleito por uma margem estreita, de Recabarren. Mas, como além de 50 anos depois, Alessandrini não conseguia legislar seu programa por causa da maioria de seus oponentes no Congresso e acabou deposto em 1924 por um golpe militar que os políticos de direita promoveram e apoiaram. Ele, então, foge. Retornou ao seu posto no ano seguinte, por meio de um segundo golpe militar, dessa vez liderado por jovens oficiais reformistas com conexões maçônicas, tendo à sua frente o coronel Carlos Ibáñez del Campo. Muda-se então a Constituição, dando mais poder ao Executivo, fortalecendo as eleições diretas. A mesma pressão dos reformistas do Exército foi também responsável por uma legislação trabalhista que legalizava os sindicatos e as greves, mas estabelecia uma regulação governamental de ambos. Mas era tudo parte do plano do coronel Ibáñez, que deporta seu presidente fantoche e se torna o presidente até meados de 31. Então esse coronel, ele toma o poder. Um golpe em cima do golpe que foi em cima do golpe. Quando fugiu do país, em meio ao crescente descontentamento diante de uma inabilidade para lidar com a profunda crise econômica provocada pelo crack da Bolsa em 29 e a depressão comercial global. E aí ele foge do país. Era um governo autoritário, oficializou os sindicatos do Estado, colocando os comunistas na clandestinidade pela perseguição, mas, infelizmente, nem a FOCH nem seus rivais anarco-sindicalistas jamais se recuperaram. Em 1930, muitas das feições características do Partido Comunista Chileno foram estabelecidas. Seria um partido proletário, com uma base operária forte, liderada por trabalhadores intelectuais orgânicos e sustentada por uma memória histórica que remonta às lutas tirânicas dos mineiros de nitrato do norte do país. Seria leal a Moscou, mas fortemente chileno. Grove, que era um militante de esquerda, havia se aliado ao Ibáñez. Então, surpreendeu o Chile liderando um golpe militar que declarava o país a primeira república socialista das Américas. Em 1932, época em que o fracasso do liberalismo e do capitalismo era ressaltado pela crise. O socialismo, para seus defensores chilenos em 1932, estava mais próximo de um capitalismo de Estado ou de um estado de bem-estar social do que o do marxismo. Um de seus partidários diz: uma mãe afetiva que cuidaria da administração do bem comum para benefício de todos os seus filhos, sem distinções odiosas, sem privilégios para nenhum deles, com um espírito de justiça desconhecido entre nós e com resultados realmente milagrosos. Essa experiência durou 12 dias, com muitos decretos, mas só isso. E só um ano depois, isso resultaria na criação do Partido Socialista Chileno, com seu nacionalismo e com a integração de todo ou qualquer setor minimamente de esquerda, tendo sua maior base na classe média. Mas quem encarregaria essa missão seria Salvador Allende, que era primo do Grover, um dos fundadores do Partido Socialista em 1973, um de seus primeiros deputados no Congresso, primeiro-ministro do governo, primeiro presidente do Senado e o primeiro presidente eleito do país. Allende encarnou a linha socialista na política chilena para a maioria do mundo lá fora e para a maioria do Chile, assim como durante as primeiras 4 décadas do partido. Então, Allende nasce em uma família com tradição progressista, como avô tendo sido deputado e senador pelo Partido Radical, mesmo morrendo pobre. O pai havia sido advogado e trabalhado para o governo. Allende tomou seu avô como modelo, estudando medicina e emergindo como líder político estudantil, além de ter um amigo anarquista e ser pobre, o que o fez entender melhor essa realidade. Embora Allende lesse Marx e discutisse as teorias políticas com seus colegas de faculdade, ele continuaria sendo um doutor em política, buscando soluções práticas para os problemas concretos do povo chileno. Significativamente, sua tese na faculdade de medicina foi sobre as causas sociais das doenças. A união do estudo com as práticas o fez entender que a única saída era o socialismo, tendo como único momento de enfrentamento a reivindicação da República Socialista de 32 de Grove, sendo preso e a partir dali jurando dedicar sua vida à luta social. Em 1933, ajudou na criação do Partido Socialista, pelo qual é eleito deputado em 1937. Funda-se, em 1936, a Frente Popular Chilena, comandada pelo Partido Radical, mas que incluía socialistas e comunistas. Então, apoia o Pedro Aguirre Cerdo para presidente. Em 1938, Allende é colocado como ministro da Saúde, da Habitação e da Segurança.
Allende foi um ministro ativo e inovador, introduziu a indenização para o trabalhador e usou sua posição para instruir os chilenos sobre as causas sociais da doença, por meio da publicação de seu premiado livro sobre o tema, que se tornou objeto de extrema importância nas casas pobres da maioria dos chilenos. Apesar de uma frente controvérsia, que apoiava os movimentos exigidos pelo capital internacional, era uma chance de experiência para socialistas e comunistas, legitimando inclusive a sua participação nos governos burgueses. A experiência da Frente Popular convenceu Allende de que no Chile era possível construir o socialismo dentro das instituições políticas existentes, entendendo como um bom exemplo de enfrentamento ao fascismo, mas também entendendo os limites pelo domínio burguês da arena política. O colapso da política da Frente Popular e da influência política de esquerda durante as rivalidades na década de 40, entre os partidos de esquerda e a perseguição dos comunistas pelos radicais durante a Guerra Fria, ensinaram a Allende, que era nessa época senador e presidente do partido, outra lição valiosa. O sucesso do movimento popular no Chile dependia da unidade dos partidos da classe trabalhadora. Até poderia ser chamado de marxista, antes de 32, mas na prática era um grande reformista e humanista. Queria uma jornada democrática revolucionária rumo ao socialismo. Em 58, então, une-se ao legal Partido Comunista na Frente de Ação Popular, sendo candidato a presidente, com as reformas eleitorais feitas e pela primeira vez o voto secreto na zona rural. Para alguns foi a melhor eleição do candidato, que foi derrotado por Jorge Alessandrini, um empresário de direita. No Chile, como na maior parte da região, o espectro político se deslocou bastante para a esquerda. Com a reforma, as novas alternativas e a Revolução Comunista, implicando um risco, os Estados Unidos apoiaram as reformas a que haviam se oposto uma década antes e encontraram em Eduardo Frei e na ascensão dos democratas cristãos no Chile os parceiros perfeitos para a aliança para o progresso do país, com maior probabilidade de escolher democraticamente o socialismo. Esse risco, aparentemente iminente, ampliado por uma surpreendente vitória socialista em 64 e uma eleição parlamentar complementar num distrito rural conservador, também levou Washington a intervir secretamente nos negócios internos do país para impedir a eleição de Salvador Allende como presidente do país. Os Estados Unidos não apenas financiaram mais da metade da campanha presidencial de Frei em 64, mas as operações da CIA também promoveram e moldaram secretamente a campanha de terror da mídia, que insinuava que se Allende fosse eleito da democracia chilena, desapareceria, bem como seus oponentes, e as crianças chilenas seriam mandadas para Cuba. No golpe de 11 de setembro de 73 é quando vimos a morte de qualquer resquício de democracia e o sumiço de diversas pessoas durante a ditadura pinochetista. Mas Allende, embora observava o movimento e muda o jogo político para unir radicais, socialistas e comunistas para formarem a unidade popular. Soma-se também certos setores cristãos. Era a época do surgimento da teologia da libertação. A unidade popular era dominada por seus ascendentes e partidos de esquerda, não pelos radicais em franeo, desaparecimento, e seu programa não era de reformas moderadas, mas de uma transição democrática para o socialismo. Nesse interim, a Revolução Cubana havia radicalizado a esquerda chilena e substituído a reforma pela revolução como sua bandeira. Então o Chile também passa por um processo de formação do MIR, movimento de esquerda revolucionária, que eram guevaristas e se propunham a luta armada para o socialismo, tendo até um sobrinho de Allende participando. Bom, galera, me foi pedido para que os episódios sejam menores, então a gente vai dar essa pausa aqui. A gente continua aí no próximo episódio, já tá tudo escrito, então é só gravar, editar e publicar aqui. Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de apoiar, de fortalecer, de curtir, de comentar, de compartilhar e espalhar a palavra da Caverna do Morcego. A gente se vê então na próxima. Até mais. Tchau!